Olá pessoal, aqui é a professora Márcia Ferreira, professora de Física. Vou explicar mais um exercício para vocês que trata da força elástica. Essa questão é da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas, tá? E a questão trata do seguinte: o tiro com arco é um esporte olímpico desde a realização da segunda Olimpíada em Paris, no ano de 1900. O arco é um dispositivo que converte energia potencial elástica, armazenada quando a corda do arco é tensionada, em energia cinética, que é transferida para a flecha. No experimento, medimos a força F necessária para tensionar o arco até uma certa distância x, obtendo os seguintes valores. Então, foi montada uma tabelinha em que cada vez que se fez uma força para esticar, então aqui onde está o pontilhado no desenho, representa o arco e flecha em repouso, né? E aqui representa então, cada vez que foi esticado, que foi feita uma força, foi colocado aqui na tabela o valor da força e o quanto essa corda tensionou, o quanto ela esticou, que a gente chama de X. Então, para uma força de 160 newtons, essa corda tensionou, né, 10 centímetros, tá? Depois, dobrando a força para 320 newtons, a corda dobrou, ou seja, esticou o dobro, né, 20 centímetros. E depois, uma terceira, na sequência do experimento, uma terceira medida foi feita, onde se fez uma força maior ainda, 3 vezes maior do que essa primeira, tá? 480 é o triplo de 160. E para isso se obteve, então, uma deformação, uma tensão nessa corda 3 vezes maior, né? Se inicialmente ela esticou 10 centímetros, ela, nessa terceira situação, onde se fez uma força 3 vezes maior, ela esticou 3 vezes mais, 30 centímetros, certo? A pergunta está, então, logo a seguir, quer saber qual o valor e a unidade da constante elástica K do arco. Bom, é uma questão de força elástica, por quê? Porque é uma questão que quer saber a constante elástica da corda, tá? No início, aqui no primeiro, segundo parágrafo, parece ser uma questão de energia mecânica, quando ele começa a dizer que o arco é um dispositivo que converte energia potencial elástica armazenada pela corda em energia cinética que é transferida para a flecha. Essa frase aqui é uma conservação de energia. Isso é a parte da física em que a gente estuda energia mecânica, transformações de energia potencial elástica sendo transformada em energia cinética, que é a energia de velocidade, né, que faz o corpo se mover. Então, nesse início, parece ser uma questão de energia mecânica, mas não é. Por quê? Porque como ele só quer a constante da mola, desculpa, da mola não, porque não é mola, né? A questão é elástica, mas não trata de mola, trata de uma corda que é esticada. Se a gente lembrar da fórmula da força elástica, ela diz que a força elástica é igual à constante, né, elástica do corpo, nesse caso a corda, vezes o x, que é a deformação, que é o quanto essa corda esticou, tá? Bom, as unidades aqui, padrões, é força em newton e x em metros. Na tabelinha, a força está em newton, mas o x não está em metros. Outra coisa que o aluno às vezes pensa, tem que usar todos esses valores? Não, eles são proporcionais, então tu escolhe qualquer um deles. Eu vou escolher a primeira coluna, porque são informações com números menores, né? Os mais simples que eu tenho aqui é uma força de 160 newtons para um x de 10 centímetros. Então, vou usar esses dois valores. Ah, mas se eu quiser usar esse, pode usar, tu vai ter a mesma resposta, né? Lembra que eu falei antes? Quanto maior ia fazendo a força, maior a corda ia esticando. Tem uma proporcionalidade aí. Então, tu pode pegar, tanto faz essa coluna, a coluna do meio, as informações da primeira coluna. Eu vou pegar essas aqui. Só que com um detalhe, o meu x, pessoal, tem que estar em metros. Então, eu já vou escrever ali do ladinho que 10 centímetros corresponde em metros a 0,1. Quem não lembra como que se pensa isso, é o seguinte, cada metro tem 100 centímetros.
Então, a gente pega os 10 centímetros e divide por 100. 10 dividido por 100 é 0,1, ok? Voltando aqui, então, eu substituo. Quanto que vale a força? 160. Quanto vale o K? Não sei, é o que está pedindo para descobrir. E quanto vale o X? 0,1. Como eu tenho que isolar o K, que é a constante da mola, eu vou ter, então, 160 dividido por 0,1, tá? Então, eu já faço essa divisão. Aqui, 0,1. Eu tenho que fazer por partes aqui, porque senão não dá certo. Esse divisor aqui eu não consigo no teclado, né? Até consigo na barra, botar uma barra, mas para vocês eu acho que visualmente não fica bom. Então, eu prefiro fazer assim, tá? 160 dividido por 0,1 é igual à constante da corda. Quanto que é essa conta? Bom, uma dica, tá? Olhando pelas respostas, primeiramente a gente vai eliminar algumas. Por que que nós vamos eliminar algumas sem ter resolvido? Nós vamos eliminar algumas porque se a gente prestar atenção, ele pede o valor e a unidade. E a unidade, algumas ali não estão corretas, então a gente já vai eliminar. Qual é a unidade de K? 160 newtons por metro. Então, newton por metro, tá? Que foi que a gente usou. Força em newton, x em metro. Então, tudo que for diferente de newton por metro, tudo tem que ter um cuidado, tá? Ó, por exemplo, o inverso, metro por newton, pode? Não, não pode. Metro por newton está errado, independente do valor que está ali. A unidade está errada. Tem que ser newton por metro. Ah, então esse também é o risco, eu corto. Bom, a unidade está correta, newton por metro. Este K aqui do lado tem um significado. Ele é uma constante que vale 1000. É o K que se chama quilo. Então, como eu não achei a resposta numérica ainda, eu só estou indo pelas unidades, eu não posso cortar esse aqui, porque daqui a pouco a resposta, de repente, é um número vezes 1000, não sei. Mas veja, a unidade está certa. Newton por metro está correto, então não vou cortar. Newton por metro aqui também está correto, e aqui está metro por newton. Como eu disse, o inverso não vale. Fiquei com essas duas respostas, tá? Quando a gente está fazendo vestibular, às vezes ajuda, né, eliminar algumas, porque tem menos opções e também a chance, se for o caso do aluno chutar, que eu acredito que não é o caso de vocês, né, que estão estudando para o vestibular, mas se for o caso, a chance de errar é menor. Mas a gente não vai chutar, a gente vai acertar, tá? Porque vejam que simples que é essa conta. Ah, mas eu não tenho a calculadora na hora da prova, o vestibular não deixa eu usar, nenhum vestibular vai deixar tu usar a calculadora, tá? Não adianta vir com, ah, mas na aula eu posso usar e na prova não pode usar, nem na aula eu particularmente acho que não, nem na aula tu pode usar, porque não adianta, depois no vestibular tu não vai poder. Então, vamos praticar as contas, né? Sejam elas à mão ou no raciocínio lógico. Vou dizer para vocês como se faz isso no raciocínio lógico, tá? Primeiramente, isso que eu vou falar é da matemática. Quando tu tem uma divisão de um número dividido por um número que é menor do que 1, ou seja, 0, qualquer coisa, a resposta tem que ser um número maior do que aquele que foi dividido. Então, tem que ser maior que 160, porque eu estou dividindo por um número menor do que 1. Qualquer divisão de um número por um outro que seja 0, alguma coisa, este número como resposta tem que ser maior, tá, do que aquele que foi dividido. Então, eu tenho que ter uma resposta maior do que 160. E aí eu pergunto para vocês, a letra C, 35, pode ser resposta? Pode ser maior que 160? Não. Tá? A gente já vai ver quanto que vai dar aqui, mas olha que eu já posso eliminar. E aí, como é que eu sei que, tá, sobrou aquela, então é aquela? Não, a gente vai ver como que é aquela. Então, a gente vai continuar aqui resolvendo, ó. Vamos pensar junto. Se eu tivesse 160 dividido somente por 1, a resposta daria 160, certo? Como eu tenho por 0,1, tem um 0, na frente do número 1, então, como eu disse para vocês que o número deveria ser maior, eu vou acrescentar um 0.
E essa é a resposta da divisão de 160 por 0,1. Ou seja, sempre vai ser maior quando tu tem um número dividido por um número decimal, ok? Teria uma outra maneira de explicar, dizendo para você que 160 dividido por 0,1 é o mesmo que 160 dividido por 1/10, não é verdade? Tá? Mas se vocês lembrarem dessa dica que eu dei aqui, mas e se fosse por 0,01? Aí tu ia botar os 160 e mais 2 zeros do lado, na direita, né? Tu ia acrescentando zeros. Conforme vai aumentando aqui, vai ficando menor o número, vai acrescentando zeros nesse caso, ok? Então, a resposta correta é a letra B. Ah, professora, mas aí não tem nada de... Aí tá 1,6. Pois é que se vocês perceberam, 1,6K está em notação científica. Essa resposta não está. Vamos escrever ela então, ó. Como é que seria 1.600 em notação científica? 1.600 em notação científica é deslocar a vírgula, fazer ela ficar no número, de maneira que ele, quando eu leia ele fique maior do que 1 e menor do que 10, então eu preciso largar ela ali entre 1 e o 6, né? Porque aí agora eu leio o número e eu vejo que ele está entre 1 e 10, maior do que 1, menor que 10, 1,6. Continuando a notação, o que eu tenho que fazer? Então, eu pego esse número, multiplico pelo potência de base 10, e em cima deste 10 vai o expoente, que vale quanto? Número de casas que essa vírgula se deslocou. Essa vírgula não aparece, mas eu já revisei isso no outro vídeo. Quando não aparece, é no fim. Andou 1, 2, 3 casas. Então, vai um 3 positivo lá em cima. E 10 na 3, desculpa. Potência de base 10 na 3, pessoal, é 1000. E 10 na 3 é quilo também. Então, eu posso dizer que 1,6 vezes 10 na 3 é 1,6 quilonewtons por metro. Agora sim, para quem queria enxergar isso aqui igual aquilo lá. Ok? A resposta está em notação científica. Obrigado pela atenção. Um abraço para vocês.